vezes chamado Jesus de Nazaré, de Frank Zeffirelli. Hoje ele tem CDs, são DVDs, são vários DVDs. E Frank Zeffirelli, ele usa o Evangelho de Lucas como base desse filme. E toda vez que eu vejo essa passagem, em particular, é uma passagem muito linda, eu ia trazer essa manhã, mas eu não consegui uma cópia a tempo, e por causa do tempo, tudo bem com isso. Mas o que Lucas faz, ele coloca para a gente, você tem que ler o Evangelho de Lucas, olhando e vendo a forma que ele descreve o que está acontecendo. A cena dessa passagem é o pátio da casa de Simão. Se a gente lê como nós lemos essa manhã, a leitura muito rápida, ela não fica muito claro na nossa mente. Porque você precisa de entender, e William Barclay nos ajuda a entender isso, que as casas de pessoas ricas, naquela época, eram construídas num pátio em forma de uma pequena praça. Eu nunca entendi isso, eu tinha lido esse comentário de Barclay alguns anos atrás, até que eu fui. E eu entendo que a maioria de vocês não conhece bem o Rio de Janeiro, e até os cariocas não conhecem muito esse lugar chamado o Largo do Boticário, que fica, quem um dia for ao Rio de Janeiro, e se você nunca foi, você não sabe o que você está perdendo, a caminho do Corcovado, aonde tem a estátua do Cristo Redentor, existe um bairro chamado Cosme Velho. E você entrando, antes de subir a estrada que vai para o Corcovado, existe um largo chamado Largo do Boticário, que é um largo especial, é um lugar histórico. E um dia eu fui visitar o Largo do Boticário e há uma casa no Largo do Boticário exatamente como a casa de Simão. Porque na nossa mente, casas são diferentes, mas naquela época, a casa de uma pessoa rica, ela era construída em volta de um pátio, e no pátio estava um chafariz, e havia água, e esse pátio era uma pequena praça, ficava bem de frente à porta da casa, que na verdade era um grande portão. E muitas vezes neste pátio e nesse jardim, em dias quentes, a refeição era feita nesse pátio, o lugar era muito quente, não havia ar-condicionado, as pessoas então, no calor, comiam naquele pátio. E era costume então que quando um rabino, quando uma pessoa, um mestre vinha como convidado para comer nessas casas, os portões eram abertos. E embora as pessoas da cidade não podiam comer, elas podiam entrar, eram permitidas a elas entrar e ouvir o ensino do rabino. Isso explica a presença dessa mulher nesse pátio na casa de Simão. Entenda, por favor, que quando um convidado entrava numa destas casas, e isso é importante entender, porque senão a passagem não faz sentido para nós. 3 coisas eram de praxe acontecer. Da mesma forma que nós temos as nossas tradições, quando alguém vai nos visitar, nós temos algumas coisas que eticamente temos que fazer, é de praxe fazer. Naquela época também, quando uma pessoa convidada vinha numa casa, principalmente um convidado de honra, 3 coisas precisavam ser feitas. Primeiro, assim que a pessoa chegava, o hospedeiro colocava uma mão no ombro do convidado, puxava o convidado e dava um beijo de paz no seu rosto, chamado de ósculo. Da mesma forma que nós apertamos a mão de uma pessoa e nós dizemos, bem-vindo à minha casa. Naquela época, era feito um pouco diferente, colocava a mão no ombro, puxava a pessoa, dava um beijo e dizia, a paz do Senhor esteja contigo. Isso era um sinal de respeito. A segunda coisa que era de praxe, entenda que as ruas da Palestina eram de barro, era compartilhada com homens, mulheres e animais, e os homens e as pessoas só andavam de sandálias. Portanto, então, os pés ficavam sujos de poeira e de esterco dos animais. Por isso, a segunda coisa que sempre se fazia quando um convidado chegava numa casa era lavar os pés dos convidados. Por um servo que ficava na porta, e à medida que o convidado entrava, depois de receber o beijo da paz, os seus pés eram lavados. A terceira coisa que acontecia, incenso era queimado para dar bom cheiro.
e um perfume misturado com azeite. E se você vai a Israel, Deberruth acabou de chegar de Israel e trouxe um presentinho para mim, que o que eles vendem lá é costume. O óleo que eles tinham não é como o nosso óleo ungido. O óleo ungido do judeu é cheiroso, é misturado com aroma. E eles pegavam, então, esse óleo perfumado e colocava na cabeça do convidado para dar um bom cheiro. 3 coisas importantes. Neste caso, nenhum dos 3 atos de respeito foram feitos a Jesus. Uma outra coisa importante para entender a passagem, no Oriente os convidados não sentavam à mesa como nós sentamos. Também eles não sentavam no chão. Havia uma mesa, mas era uma mesa muito pequenininha, e as pessoas então sentavam perante a mesa. Na época de Jesus, as pessoas não sentavam como os orientais sentam. Os orientais, eles sentam dessa forma. Naquela época era diferente. Eles ficavam perante a mesa, debruçavam em almofadas com o seu braço esquerdo, e o braço esquerdo apoiava o peso da cabeça e dos ombros, e os pés ficavam para trás, e eles então comiam desta forma. Daí a explicação por que a mulher estava atrás de Jesus, perto dos seus pés. O que acontece então é que Simão, o fariseu, convida Jesus. A pergunta que eu tenho para cada um de nós nessa manhã é: por que esse homem convidou a Jesus? Existem 3 hipóteses, e 3 hipóteses importantes. Primeiro, é possível que ele tenha convidado Jesus porque ele era um admirador de Jesus. Nós sabemos que ele era um fariseu. E nem todos os fariseus eram inimigos de Jesus. Nicodemos era fariseu e amava Jesus. Então, talvez, ele tenha convidado a Jesus porque ele gostava dos ensinamentos de Jesus. Mas se esse é o caso, por que ele foi tão indelicado com Jesus? Não dando a ele um beijo da paz, não lavando os seus pés e não colocando aroma sobre a sua cabeça. Pode ser, segunda hipótese, que ele tenha convidado Jesus com a intenção de testá-lo, ou para colocar uma armadilha para depois acusar Jesus. Outros fariseus fizeram isto. É possível. Mas a terceira possibilidade, talvez, é a verdadeira. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 veem da mesma forma cada um dos evangelhos. Cada ensinamento, cada episódio na vida de Jesus. E Mateus e Marcos, os outros 2 evangelhos sinóticos, eles apresentam um detalhe importante. Diz que esse homem era leproso. E por ele ser leproso, então, é possível que ele buscasse cura de Jesus. Sendo fariseu, ele achava que espiritualmente ele estava bem. Mas sendo um homem necessitado, ele esperava que Jesus o curasse. Isso explica essa combinação estranha de algum respeito e de omissão da cortesia costumeira. Nós não sabemos o grau da sua lepra, mas de qualquer forma, esse homem, e isso é importante, ele não só sofria de lepra física, mas de lepra de hipocrisia. Simão é o símbolo das pessoas que querem cura, querem bênção, querem libertação, querem milagre, mas não querem honrar Jesus. Permita-me, por favor, ser um pouco mais audaz nessa manhã. E orava esta manhã bem cedo a respeito deste culto e desta mensagem. Eu creio que, infelizmente, no nosso meio esta manhã, há muitas pessoas que querem os milagres de Jesus. Querem as bênçãos que Jesus pode dar, mas não estão dispostos a honrar Jesus. Esse é Simão. Por outro lado, nós temos uma mulher. Essa mulher não era muito boa. Claramente, Simão diz que ela era pecadora. Um termo usado comumente para uma prostituta. Não confunda essa mulher, primeiro, com Maria Madalena. Ela não é Maria Madalena, não tem nada a ver com Maria Madalena. Segundo, não confunda ela com Maria, irmã de Marta e Lázaro, que também lava os pés de Jesus em João